Está começando agora o BizLab, um quadro do Bônus Talk, no qual nós vamos conversar sobre os bastidores de grandes negócios. A cada episódio, CEOs e as principais lideranças vão conversar com a gente sobre inovação e os desafios que eles enfrentam no dia a dia dos negócios. São mais do que entrevistas, são conversas com os tomadores de decisão no dia a dia dos negócios. Eles vão compartilhar aprendizados e vão nos revelar como eles estão se preparando para o futuro. Para discutir como será o futuro do consumo no Brasil no ano que vem, hoje a gente recebe a Silvina Mirabella, diretora-geral da Elixir Luxótica. Elixir Luxótica, isso aí. E o Gustavo Gadotti, VP da CM Bônus. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar com vocês. Muito feliz de estar com você aqui, Silvina. Bom, Silvina, conta pra gente um pouco como que é a operação do grupo hoje, né? Vocês são referência, tem várias marcas, desde as lentes de contato, enfim, armações, lojas da Ótica Carol. E na verdade, Elixir Luxótica é um grupo que nasceu como Essilor e como Luxótica. Luxótica grande desenhadora, distribuidora, comercializadora de armações, que junta-se com o grande desenhador e comercializador de lentes. Então vira o grupo Essilor Luxótica, alguns anos atrás, para fazer e oferecer produtos de alta qualidade para satisfazer necessidades de saúde visual. Então, a gente tem essa grande procura, essa grande obsessão por dar saúde visual a todas aquelas pessoas que precisam. Cada vez mais pessoas estão precisando. Então, num grupo que tem esse objetivo, essa missão de colocar cada vez mais qualidade, mais produtos, mais serviço, mais atendimento. E um grupo que é uma grande indústria, porque a gente produz, a gente distribui, mas a gente também tem a ponta, tem também varejo. Então, a gente tem os nossos canais de distribuição aqui no Brasil e no mundo inteiro, que é os Professional Solutions, que são as soluções profissionais e o serviço que a gente dá aos óticos independentes. Aqui no Brasil tem 35.000 óticos que a gente atende todos os dias, que são os grandes parceiros de sempre que vem crescendo com a gente. E temos o nosso varejo, que tem, a sua vez, a franquia e lojas próprias. E temos mais de 1.700, exato, tem mais de 1.700 lojas entre os dois mundos de franquia e próprias aqui no Brasil, mais os 35.000 que a gente atende de independentes. E fábricas, e laboratórios para dar esse serviço. Então, um grande grupo que tem como missão e como obsessão sempre fornecer produtos de saúde visual. E vocês estão há muito tempo aqui no Brasil, certo? Bastante tempo. Imagino que vocês já tenham passado por altos e baixos. A gente vive um cenário mais desafiador, né? Alta de juros, enfim, inflação. Como é que vocês têm avaliado esse cenário? Olha, a América Latina, o mundo todo, não? E a América Latina também, em particular, tem sempre esses desafios. Todos os anos você tem que ter um olhar muito atento ao que está acontecendo na economia em geral, no bolso do consumidor. E é uma das nossas grandes preocupações também estar se adaptando a esse mundo, a essas necessidades, a esse contexto todo para estar muito ativo e poder oferecer esse serviço que caiba dentro das possibilidades. Evidentemente, um ano com juros bastante altos, que pode criar também alguns endividamentos. Então, a gente tem que considerar também todos esses fatores na hora de ficar presentes e ficar colados com esse consumidor final, né? Mas é interessante, a América Latina é um continente lindo, desafiador, mas muito interessante, porque está chamado a dar esse crescimento, a fazer essa evolução, a ir acompanhando o crescimento e as necessidades de um consumidor que está cada vez mais antenado, cada vez querendo esses serviços, essas experiências. Então, estamos fazendo essa caminhada juntos, né? Com necessidades do consumidor. O consumidor vai evoluindo e a gente vai evoluindo juntos e vai adaptando essa nossa proposta na medida das necessidades do consumidor, que é coisa interessante, né? Gadotti, você também conversa com muita gente do varejo. Eu queria entender o que mudou no comportamento dos consumidores nos últimos anos. O que você tem? Bom, eu acho que tem um desafio bem importante, né? A gente vê, né, um consumidor bem diferente nos últimos 5 anos. A gente teve várias alavancas que mudaram esse comportamento do consumidor, né? Desde a entrada, por exemplo, de um TikTok Shop, né, que já vem gerando uma demanda interessante, né? O consumidor
muito online, sendo atraído muito mais rápido, né, por demandas que não existiam antes. Antes a gente tinha, né, o shopping, né, a gente precisava ir até o shopping para ir na loja, para gerar uma demanda, né, uma coisa um pouco mais lenta de consumo, e hoje é tudo, né, muito mais rápido. Então, o consumidor ele está cada vez mais rápido no consumo e as marcas correndo atrás também para se adaptar. No outro lado, nesse cenário econômico, acho que a gente vive um desafio bem importante dentro do varejo, né, o consumidor bem mais endividado, dado, né, o que a gente tem de taxas de juros, né, a gente vê 40%, 50% da população com problemas de endividamento, né, a gente vê acesso a crédito também bem limitado ainda, né, poucas pessoas com realmente crédito disponível, a gente vê as pessoas que têm crédito, que é metade da população, né, a metade dessas pessoas, né, com até R$2.000 de crédito. Então, a gente vê um cenário, né, desafiador para o varejista, porque a gente precisa jogar, né, desde trabalhar lá no TikTok, influenciador, né, gerar demanda, criar marca, né. Por outro lado, um desafio por margem, né, com um consumidor mais restrito, né, e aí a gente tem todo também essa conversa de bet, GLP, tudo isso que está afetando o bolso do consumidor, e às vezes ele troca, né, comprar uma saúde visual, né, uma lente, por entretenimento, bet e tudo mais que a gente vê acontecendo. Então, eu acho que o comportamento tem mudado bastante, e o varejista está tendo que olhar, né, as principais frentes de atuação, e aqui eu gosto muito de olhar, obviamente, essa agenda de retenção, né? Existe muita oportunidade para trabalhar dentro da base de clientes, não só, normalmente, o que o marketing gosta muito de olhar, que é a aquisição de cliente, abrir loja, vamos abrir mais loja, vamos fazer um influenciador gigantesco, né? Mas ser diligente, fazer o básico bem feito ainda muda o jogo do varejo, que é tratar bem o teu cliente que está comprando, fazer ele voltar a comprar, engajar numa segunda lente, isso muda realmente o resultado no final do dia. Muito bem. Como que você está avaliando dentro do grupo essa questão de experiência versus sensibilidade a ticket, enfim, como que... Todo mundo precisa cada vez mais essa personalização. Eu quero me sentir único, eu quero me sentir muito acolhido, quero me sentir individualizado, quero, dentro de toda essa chegada de múltiplas opções de inteligência artificial, essa tecnologia está indo para onde? Essa tecnologia vale muito na medida que serve a me fazer sentir cada vez mais especial e me facilitar um pouco o meu dia a dia. Isso que falávamos de personalização, fazer uma fidelização no sentido de ter uma conexão com a marca, uma conexão com a bandeira, uma conexão com o produto. Por quê? Porque eu estou te oferecendo o que eu tenho de melhor e eu tenho que colocar todos os meus meios à disposição para te fazer sentir muito bem e para te guiar nessa jornada, nesse processo. Você talvez não enxerga, a população está ficando cada vez, talvez estamos envelhecendo, a vista cansada, ou a miopia infantil, na adolescência, tudo mais. Então, como com os primeiros sinais, você vai no oftalmologista, depois vai na loja e cria uma conexão que fica ao longo do tempo, porque estamos perto de você, porque estamos te oferecendo o serviço nos multicanais, porque isso mudou sem dúvida, né? O padrão de consumo mudou, é um consumidor cada vez mais antenado, cada vez mais ativo nas redes, mais informado. Ninguém chega talvez numa ótica sem ter ideia, sabe o que temos, o que estamos oferecendo. Então isso é muito bom, criar essa conexão desde o primeiro momento, mas ir acompanhando ele através dessa jornada. Você pode dar um exemplo para a gente, como vocês têm feito essa... Olha, colocando a tecnologia dentro das lojas, eu tenho muito prazer. Primeiro, a experiência na loja mudaram os móveis, mudou essa coisa de estar meio fechado, os óculos estão à disposição para você poder experimentar em liberdade, um espelho, ver como eu me enxergo. Não é somente enxergar bem, que você vai enxergar muito bem com múltiplas opções, mas é também me enxergar bem, porque uma armação é uma extensão da personalidade, reflete a minha personalidade. Eu quero me sentir muito bem com como que eu estou me vendo, até ter múltiplas opções e tudo mais. Então, a loja tem um jeito de você poder experimentar com tranquilidade vários modelos, várias cores, vários estilos de óculos. Tem também uma prateleira infinita dentro da ótica, porque você tem 400 armações, não sei, um X, mas você tem um iPad que tem outras opções, outras cores, outros modelos, com um espelho virtual, para que a inteligência artificial, entendendo a forma do meu rosto, me faça propostas do que ficaria bem para mim. Olha que maravilha. E aí você tem opções, tem 4, 5, 6 opções, você pode até mandar para os amigos. Aí, galera, o que ficaria melhor para mim, para poder escolher e para fazer Eu sempre faço isso. É maravilhoso. Quando eu estou provando, tiro foto e vídeo, mano, porque
é difícil, né, ter uma segunda opinião em uma coisa tão importante pra gente, né? Para mim, o óculos muda tudo, né? Total. E é uma experiência também dentro da loja. É uma experiência. Essa até mais física, de ver como eu me enxergo, até as coisas mais técnicas de um visofis, uma máquina que te mede não somente o centro óptico, o centro do olho, mas também o movimento da cabeça, para que e a leitura, a distância com a qual você lê, para eu te poder fazer um multifocal de ótima adaptação, que é o que a galera também fala, poxa, será que eu vou me adaptar? Como é que eu faço um produto para que possa se adaptar? Tiro as medidas, faço com que a máquina estude como é que eu estou me comportando no meu dia a dia, movimento da cabeça, tudo mais, para fazer uma armação, um multifocal perfeito que possa se adaptar. Então, isso também é tecnologia ao serviço dessa experiência e desse consumidor. Até várias outras opções, ele simula um lens simulator que simula uma lente, uma qualidade da lente para você saber o que você está comprando. Então, desde um ponto de vista estético até um ponto de vista técnico, dar essa multiplicidade de opções para que você possa se sentir seguro na hora de escolher. Então, isso tem mudado muito ao longo dos anos. Eu acho também, eu como consumidor, né, a parte principalmente de ChatGPT, né, esses conversacionais, porque é uma compra, claro que tem a estética da lente, da armação, né, mas a lente é bem desafiadora, né, porque existem várias especificações, e aí eu tive, né, que comprar uma lente recente, e aí, né, você pode usar o GPT, olha, vamos supor, eu tenho R$ 1.000 de orçamento para uma lente, né, dado tudo que você conhece de mim, que tipo de lente que você me recomenda? Porque eu uso computador, né, mas eu não sou um cara que eu faço trilha, eu não corro, não... E aí, ele também te ajuda, porque o portfólio hoje de lentes, né, são várias companhias, né, e aí tem desde a de entrada até a que, né, o pó não pega, né, a coisa da água, enfim. Então, é uma compra técnica, é uma compra de design, mas é uma compra técnica, então tem também o consumidor chegando mais pronto. Eu acho que isso também muda a experiência no varejo, porque a pessoa não fica só dependente também de uma visão de um vendedor e dá potência para o consumidor também, né? Ele chega mais preparado e os nossos times lá no balcão, na loja, tem que estar também muito antenado, muito preparado. Com a chegada de tecnologia também, a gente acabou de lançar a parceria com a Meta, Ray-Ban Meta, Oakley Meta, de óculos inteligentes, e a tecnologia dentro de uma armação. Isso é incrível. Olha que isso pode trazer e como pode mudar a vida de todos nós através de não somente enxergar bem, mas ter toda a tecnologia, tirar uma foto, fazer vídeo, compartilhar com redes, ter tradução simultânea, uma fala com IA, porque o agente de IA está na haste, te fala, você pergunta e te responde. A haste está te E a respondendo. acessibilidade, né? Imagina incrível. isso. A gente estava falando muito que os óculos inteligentes estão servindo também para deficientes visuais, que é uma coisa interessantíssima, porque obviamente tira foto, remete o que eu estou vendo. Tira foto e te fala, você está vendo uma reunião, umas pessoas falando. Olha como ajuda as pessoas e como muda a vida das pessoas. Isso aí, quando falávamos da inteligência artificial ao serviço da experiência, é um game changer, né? Muda completamente o jogo. Muito bom. Parabéns. Pensando um pouco agora na operação na ponta, vocês têm muitas franquias, né? Para você, qual que é o diferencial assim de uma rede que vai bem, é saudável, do que para outra que está com dificuldades, enfim? Primeiro, uma parceria de longa data. A gente tem 400 franqueados com os quais a gente trabalha. Temos Óticas Carol, Grand Vision by Fotótica, a Grand Vision, que chega no grupo em 2021. A Óticas Carol chega ao grupo em 2017. A Sunglass Hut, que também tem nas franquias. Então, a gente tem um relacionamento de longa data e de muitos anos, muito de grande valor com aqueles franqueados que querem crescer e querem desenvolver esse mercado na área deles, na cidade deles. São 400, Óticas Carol é orgulhosamente presente em todos os estados do Brasil, então estamos bem felizes de estar com essa capilaridade. Mas 6 medicina, todo mundo sabe que o Brasil é gigante, então a gente precisa dessa cobertura, precisamos dessa presença, e mais com o que a gente estava comentando, que saúde visual, necessidade está crescendo, a galera se fala que 50% da população mundial vai precisar de correção visual. Estamos falando de 110 milhões de pessoas, imagina essa chegada. Essa chegada se faz através desses parceiros, porque se pega mais velocidade, se chega mais, e são parceiros que têm essa visão de negócio, essa vontade de fazer esse empreendimento, de fazer essa caminhada, e estão na cidade deles, eles conhecem a cidade, como se desenvolve, então você coloca uma marca padrão, uma bandeira com serviços padrões, mas com esse toque, essa visão muito particular do nosso franqueado, e vamos crescendo juntos e ativando juntos esse setor.
E, obviamente, parceria no sentido de encontros, webinars, encontros presenciais, cafés da manhã, reuniões, você tem que rodar. Tem que ter esse relacionamento próximo. Ter esse relacionamento próximo. E uma estrutura, acho também, né? Ela tem todo um serviço de consultores que passam todo o tempo pelas lojas para garantir esse treinamento, essa atualização, que você tenha todas as ferramentas, que o ótico e o nosso franqueado possa ir também caminhando junto, porque todas essas inovações são maravilhosas, mas requer de uma atualização constante. O varejista tem precisar se atualizar. Com tudo o que está acontecendo, você não pode pensar hoje ter um varejo tradicional e não mexer em nada, porque também não mexer é uma decisão que também pode trazer algumas consequências. Então, como estamos destinados e sabemos que a grande certeza é que as coisas vão mudar, também temos essa certeza de que vamos juntos, vamos organizados, mas vamos caminhando. Você tem que ir temperando e evoluindo o seu business, a sua loja física, seu treinamento, uniformes, protocolo, propostas, ofertas, para ficar antenado junto e acompanhando essa necessidade do consumidor. Então, está bem interessante, uma linda caminhada, que não tem fim, uma jornada de longa data, não? De muitos anos. Temos franqueados não acaba, né? A inovação ela tem que ser constante. Tem que ser constante, não acaba nunca. E é muito bom. Então, a gente tem esse desejo de expandir sempre. Então, estamos chamados a expandir. Poderíamos até ter mais o dobro das lojas que temos. Vocês têm uma meta para esse ano de abertura de lojas? A gente normalmente abre umas 100 lojas por ano, aproximadamente. Estamos tendo muita procura, muita demanda. Estivemos semana passada, estamos na Expo, a BF. Somos a 8ª franquia Brasil em geral, com Óticas Carol, a primeira franquia de ótica do Brasil. Então, a gente bastante procurada, no bom sentido, estamos muito felizes, mas tem vários momentos de captação de investidores, tudo mais, então um foco de expansão, claro, por isso que estava te comentando, de que temos a capilaridade, temos ainda a cidade que temos que cobrir, mas também o que falava ele, da qualidade do atendimento, da qualidade do serviço, em fazer com que a loja seja cada vez mais redonda, mais fechada, mais bonita, acompanhando mais, dando mais valor, não é? Vamos abrindo e vamos abrindo. É abrir com um propósito, com um sentido e com um relacionamento também de longa data com o consumidor final, porque disso se trata. Chega uma Carol para te oferecer uma grande visão, para te oferecer um serviço e criar esse link com você, consumidor, porque chegou perto, não, dessa necessidade. Gadotti, para você, qual que é o erro mais comum nessa hora de expansão dos varejos? Via franquia, ou enfim, uma expansão acelerada, talvez? Eu acho, assim, a gente acompanha, a CRM Bonds, a gente acompanha 2.000 marcas, então a gente tem os principais franqueadores dentro da nossa operação, ajudando nessa estratégia de fidelização, crescimento. Quando a gente percebe que ela está crescendo realmente, abrindo loja, mas não tendo toda a governança ainda estabelecida, né? Eu acho que esse é um grande desafio, porque você tem franqueados de diferentes conhecimentos, então um franqueado, multifranqueado, é um cara que já está normalmente bastante inserido no modelo, já sabe as regras, já sabe como garantir eficiência, né? Porque o papel no final do dia do franqueado é ser um excelente operador dessas marcas importantes, né? Mas para operar muito bem, tem aí, né, um dia a dia, uma rotina que tem que estar sendo cumprida, né? Eu acho que o papel, principalmente do franqueado, e hoje a gente vê muito essa mudança, né? É fazer esse vendedor 2.0, né? É um vendedor que, né, muitas vezes está lá, né, 5 anos trabalhando na Óticas Carol, 6, 7 anos, né? E inserir ele nessa nova realidade, né? O papel do franqueado, né, junto com a franqueadora, né, levar esse conhecimento. Então, como que ele pode usar um chat GPT para melhorar o atendimento, né? Como que ele usa o WhatsApp para gerar demanda para a loja, né? Como ele usa um cashback para capturar o dado do cliente sem precisar pedir o CPF, data de aniversário, um monte de coisa, né? Como que a gente gera esse vínculo, né? Porque eu acho que está por aí um pouco esse desafio, né? De a gente sair, muitas vezes, da informalidade, então, né, ir para algo muito mais organizado. E eu acho que aqui é onde tem bastante oportunidade do franqueado operar muito bem, acompanhar essas rotinas que a franqueadora estabelece, porque aí sim, a gente vê que o crescimento é bem, bem importante, né? A gente vê muitas vezes o franqueado olhando muito, principalmente para a tecnologia como custo, né? Então, nossa, a gente tenta, vamos lá, colocar um espelho, por exemplo, com uma IA, né? Tem um investimento, né? O franqueado vai ter que muitas vezes investir, né?
E poucos, né, no primeiro momento, chegam, não, vamos lá, vamos investir, vamos ver, né? Normalmente a gente tem, né, numa rede com 1.000 e poucas lojas, a gente vai ter lá 30 lojas que, cara, topa tudo, vamos lá, vamos ver, vamos testar, vamos ver a inovação, vamos colher os resultados, e aí depois a gente faz os rollouts, né, e vai crescendo isso dentro da rede, né? Então eu acho que essa mentalidade da curiosidade tem mudado muito, o franqueado está mais disposto a absorver uma vitrine infinita, né, uma questão de um WhatsApp, agora vai ter que fazer live, vai ter que começar a fazer TikTok, né? E assim vai, né? Então, ângulos instagramáveis, a gente começou a pensar, colocar nas lojas, sabe aquele cantinho onde você pode tirar uma foto? Como é que eu estou me vendo, né? Como é que você se vê na Carol? Então, como é que eu estou me vendo na Carol? Então, tira uma foto, compartilha, é uma comunidade. Como é que eu alimento essa comunidade? Eu acho que o desafio no final do dia, resumindo aqui, principalmente para quem está comprando franquia, vai lá na BF, né? Não existe fórmula. Vou abrir minha loja da Óticas Carol em Blumenau e está tudo resolvido e agora eu vou ficar na minha casa e a operação vai rodar. Eu acho que isso mudou bastante. Claro que a força da marca empurra o consumidor, né? Tem um monte de ação de marketing, mas o franqueado está cada vez mais na ponta, cada vez mais importante nessas tomadas, junto com a franqueadora, o que testa, quando testa, o que é resultado, né? Para trazer realmente lucratividade para o negócio. Então, temos que estar, né? A nossa grande preocupação quando a gente faz esses encontros é dar todas as ferramentas, fazer o mais completo possível, e o exercício sempre levem para casa um conjunto e depois comece a colocar o que faz sentido, porque cada loja talvez está muito adiantada em algumas coisas e algumas outras talvez nem tanto, então aí vão ajustando. Tem um cardápio amplo e aí você vai colocando o que estiver faltando, mas sem dúvida tem esse exercício constante de autoavaliação e ajuste do que precisa ajustar. Então, testes mais rápidos, né? Eu acho que antes era uma coisa... Antes da pandemia, a gente vê uma mudança bem importante, né? Antes da pandemia, os testes, né, que a gente tem que fazer muitas vezes nas franqueadoras, era algo, nossa, né? Você levava 8 meses para juntar 3 lojas, para montar uma prova de conceito. A gente não tem mais esse tempo, né? O varejo não tem mais esse tempo de levar 12 meses para tentar entender o resultado de uma coisa. Então, essa mentalidade de teste, isso tudo que a IA, a tecnologia está trazendo, né? Eu acho que é uma grande mudança que está acontecendo também na ponta, no varejista. Eu queria falar um pouquinho também mais sobre esse uso de IA nas lojas, né? Tem resistência dos franqueados? Não tem? Tem resistência dos funcionários? Como é que vocês estão vendo isso? É um pouco assim, porque ninguém nasceu com toda essa tecnologia. Então, estamos um pouco invadidos. A gente quer um pouco... né? Overwhelm é um pouco too much demais, né, às vezes. Até porque não nascimos tecnológicos. Tem uma geração que já nasceu e vai. As nossas, às vezes, nem tanto. Mas chegou para ficar, não é uma escolha, chegou, não é mais uma opção. Então você tem que abraçar e entender como é que eu posso incluir e introduzir aos poucos, e não tão aos poucos, essa tecnologia toda dentro do meu protocolo. Desde, como falamos, os óculos inteligentes, até uma tecnologia de simulador de lentes, da qualidade, até um VisuFix que mede a vista, até essa prateleira vitrine infinita, até uma captação. Então, como é que todos esses dados de clientes, essa base, me ajuda a te fazer sentir único e a te acompanhar na jornada. Então, isso é treinamento, isso é curiosidade, isso é interesse, mas tem uma grande vantagem. O brasileiro é o considerado que eu chamo o early adopter. O brasileiro gosta de tecnologia, naturalmente, não fica tão assustado. O Brasil é o país que mais redes sociais usa, que mais escuta podcast, que mais gosta de ficar horas, manda áudios, mensagens de áudio. Mesmo o ChatGPT, é um dos maiores usuários do mundo, né? Maiores usuários do mundo. Então, deveria ser relativamente fluida essa transição. Mas que vamos ter que fazer essa transição, vamos ter também o que chegou para ficar. Os óculos inteligentes não vão ir embora. É como a gente lançou um celular. Mas talvez eu não gosto de celular, eu gosto de telefone fixo. Já foi, virou celular, ninguém hoje quase usa telefone fixo, ou pouquíssimo. Depois chegou o relógio, depois chegou, e agora essa tecnologia toda integrada para fazer, na armação, para fazer com que essa coisa seja fluida e você, além de enxergar muito bem ou ter um óculos de sol, porque está também nos óculos de sol,
você possa fluir e ter toda a tecnologia com você na medida que você vai caminhando, se deslocando. É disruptivo. Muito. É até assustador às vezes, mas é muito, muito maravilhoso. E vamos ir acompanhando, obviamente, toda essa evolução. Estamos num começo, uma pontinha de um iceberg, e até todos nós estamos sendo testemunhas e descobrindo tudo que a tecnologia pode trazer, sem saber exatamente até onde vai chegar, porque estamos Sim. descobrindo juntos. Esses óculos inteligentes estão começando ainda, né? Começando, e com múltiplas funções, e com coisas que até a gente nem sabia, o que te contava dos eficientes visuais, mas também em outras funcionalidades. Um cozinheiro que faz as receitas e vai amassando e precisava de um negócio para ir contando a sua história, um pintor que faz coisas na casa e tem aí um aparelho para poder comentar quais são os serviços, porque todo mundo hoje tem algum Instagram, alguma coisa para oferecer, então gosta de fazer ao melhor. E para a parte do esporte é incrível, né? Você poder ver, né? Se você tem que virar para lá, para cá, né? Qual que é a sua velocidade? Aquelas lentes que conseguem até projetar na lente, né? Então, tem nossa, um relógio para te considerar o que você está fazendo, vídeos em slow motion, ou uma mãe que toma banho e está fazendo banho com o filho e tem a mão molhada e que quer capturar esse momento e antes não conseguia, agora com óculos faz, meta, tira faz um vídeo e compartilha nas redes. Hoje tem muitos usos e estamos descobrindo juntos esses usos, né? Falando um pouco de mercado brasileiro, né? Você falou que a gente super adota novas tecnologias, enfim. Tem alguma outra característica que é específica nossa? Você que lida bem com a América Latina? Antenado, é muito antenado. O brasileiro está sempre na onda, na vibe, está sempre cool, muito quer as novidades, gosta das novidades, facilmente aplica as novidades, não quer ficar de trás. É um povo orgulhosíssimo de quem é óbvio, mas também muito antenado com o que está acontecendo nos outros lugares. E vê que nos Estados Unidos lançaram isso, que na Europa lançaram esse outro. Então, tá no ritmo, não é fixo, está muito em movimento. Então, é um lindíssimo desafio, porque, obviamente, a gente lança todas as coleções que a gente lança, 2 coleções ao ano, mas todos os lançamentos que a gente tem nas lentes, nas armações e tudo mais, são lançados ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então, a gente tem essa coisa de velocidade, de rápido, o serviço. As lojas têm que ter a última coleção com o último serviço, além do parcelamento, que está maravilhoso, que está aqui só no Brasil 10 vezes. Além de tudo, não tem nos outros lugares. Não tem nos outros lugares, então dá para aproveitar muito, com as mesmas características e rápido, porque ninguém tem que perder nada e tem que aplicar rápido. Então, faz parte das nossas funções, colocar e colocar muito rápido, aplicar e aplicar muito rápido. Aí foi lançado, a gente lança. Foi colocado, a gente coloca. Aí vi nas óticas, sei lá onde no mundo, a gente tem as mesmas. Então essa mudança é interessante. Muito bom. Gadotti, isso é uma característica de todos os negócios bem-sucedidos hoje em dia? Tanto errado ser ágil? Eu acho que isso a gente, com certeza, é uma grande vantagem. É uma vantagem, talvez, das maiores hoje, é isso que a gente estava falando, né? Ter velocidade, curiosidade e estar muito mais aberto para testar, né? Eu acho que aprender a testar, errar e tá tudo bem, né? Botar uma ferramenta na loja e, poxa, talvez nesse formato não aconteceu, mas adaptar, né? Eu acho que esse trabalho, 4 mãos, varejo, indústria, né? Marca, isso tudo muda muito a entrega de resultado e o que dá para entregar para o consumidor na ponta, né? No final, eu acho que o papel de, né, ferramentas, né, o varejo, o vendedor, é gerar uma experiência boa para o consumidor. E eu acho que essas tecnologias, né, tudo que a gente puder colocar, né, para melhorar a operação, fazer com que o vendedor, né, consiga focar mais naquele humano, naquilo tudo que ele pode fazer, eu acho que é a grande vantagem que a gente tem aqui. Muito bem. Voltando para o momento atual, cenário desafiador e projetando algo para 2027, assim, o que você espera do mercado? Tá otimista? Sempre tem esses desafios, né? Seria muito utópico dizer, vai ser uma caminhada leve. Não vai, tem os desafios, tem a reforma tributária chegando, tem algumas adaptações que a gente vai ter que fazer, tem esses juros que ainda vão nos acompanhar, tem essas eleições, então tem o nosso contexto de sempre, mas lembrando que é sempre um país, uma região de grandíssima potencialidade, que tem todos os recursos naturais e de pessoas para crescer, e a gente vem crescendo todos os anos, mesmo talvez num contexto... Apesar dos desafios. Apesar dos desafios, até porque estamos um pouco acostumados, nós latinos, a trabalhar nesses desafios e a lidar com esses desafios e a trazer o melhor
dentro do contexto, no contexto que for. Então, não vejo que vai ser diferente. Acho que a gente vai crescer, vai continuar expandindo, vai continuar dando esse serviço de qualidade, claramente sempre estando com um olho de adaptação às necessidades, às possibilidades de todo mundo, colocando todo mundo à vontade, nos diferentes bolsos, nos diferentes orçamentos, nas diferentes coisas, sempre com um olhar muito atento de proximidade, mas tem muito para dar e muito para oferecer, e o consumidor está precisando desse serviço, então acho que vai ser um bom ano, vamos trabalhar com consciência, com compromisso, com vontade de fazer, a galera está muito entusiasmada, né? Muito bem. Gadotti, última pergunta. Queria ouvir de você, assim, para você, qual é a principal transformação que o varejo está vivendo hoje? Como que a gente pode projetar isso para o ano que vem? Eu acho que a entrada da IA ela vai mudar muito a forma como a gente trabalha com o vendedor. Eu acho que a loja ela sempre teve um papel, o varejo sempre teve um papel muito importante como empregador, né? Então, quando a gente olha hoje, né, a gente vive um momento bem único no Brasil, né, um pleno emprego praticamente, né, uma população bastante já, né, trabalhando, né? Por outro lado, um varejo que sofre tendo muito, né, gap das pessoas a cada 6 meses querendo um outro trabalho, o varejo já não sendo mais a escola que muitas vezes foi, né? Então, você pega, eu tive uma conversa recente com uma liderança que hoje é diretor comercial da Hering. Ele começou a trajetória dele numa loja, como vendedor, né? Se você vai hoje numa graduação de uma faculdade de administração, direito, você pergunta para a pessoa o que ela quer ser da vida, ninguém quer ser vendedor de loja, né? Então eu acho que a gente, nos próximos anos aqui, a gente vai viver um novo momento para o varejo nesse sentido de empregador, né? Eu acho que a IA ela vai mudar muito, né, esse perfil, principalmente de entrada, pois que as pessoas almejavam trabalhar num escritório, num cargo de entrada, né, para ser um analista júnior, né, numa empresa X. Eu acho que isso vai se tornar um pouco mais desafiador, esses tipos de cargo, de funções iniciais. Por outro lado, abre uma oportunidade muito grande para o varejo no sentido de trazer novos talentos, de começar uma jornada de gerenciar pessoas, que é isso que no final do dia a gente vai começar a fazer mais, né? A gente vai ter que delegar funções que muitas vezes eram operacionais, para fazer uma análise, gráfico, aquilo tudo que a gente precisava fazer, e focar mais em atender melhor o cliente, treinar mais o time, botar a inovação na ponta, e a gente vai precisar de gente capacitada, né, para fazer isso acontecer. Então, acho que a gente vai viver um momento bem interessante, acho que um renascimento do varejo como um grande empregador de pessoas que queiram trabalhar no varejo, que queiram começar uma trajetória e depois, né, virar um diretor, um VP de uma grande companhia, não mais, às vezes, começando numa trilha como um analista no escritório, mas sim nessa escola que o varejo sempre foi. Acho que ela se perdeu um pouquinho, as pessoas não almejam muito isso, mas tem um caminho interessante para acontecer, na minha visão, em relação a esses profissionais que vão estar saindo dessas faculdades, mas que vão ter que achar uma nova forma de aprender a gestão, que muitas vezes não vai ser num escritório, mas vai ser talvez numa grande loja da Óticas Carol, e depois vira um supervisor, e depois vira, né, uma liderança grande da companhia. Então, acho que, olhando um macro, assim, eu vejo essa transformação importante, e, obviamente, quando eu olho mais na operação no dia a dia, eu acho que é esse vendedor 2.0 que eu acredito muito, né? Um vendedor muito mais capacitado. Então, né, poxa, quantas pessoas passam numa Óticas Carol, né? Qual é o mailing dessa loja? Poxa, são centenas de pessoas, né? É muito difícil eu lembrar, pô, o que a Silvina comprou 2 anos atrás, né? Porque é uma recompra longa, né? Leva tempo, né? Mas quando a Silvina voltar, né, daqui a 2 anos, poxa, eu lembrar, né, a armação que ela comprou, eu já saber rapidamente, né, qual é a lente que ela teve preferência, Histórico dela. eu saber quais que encaixam nessa tendência desse ano que ela está comprando, né, qual é a correlação disso, isso tudo depende muito da tecnologia. A tecnologia pode, né, o que ela levaria muito tempo para lembrar ou fazer as associações, poxa, imagina se ela tem um iPad, né, uma forma de ela ver isso tudo mais rápido. Então, acho que a gente tem um poder nos próximos anos, né, de ajudar o vendedor a ir para um outro nível, melhorar sua conversão, o seu tempo mesmo, né? Então, acho que tem bastante oportunidade para a gente capturar nos próximos anos com tecnologia no varejo. A missão da companhia, da nossa companhia, é justamente empowering humans, empoderar o humano, fazer com que toda essa tecnologia e todas essas ferramentas possam colocar o humano no centro,
como cliente e humano no centro como atendimento. Como é que esse papel, esse vendedor 2.0 fica cada vez mais redondo, mais treinado, mais aperfeiçoado na sua fala, na sua conquista, na sua aproximação a esse consumidor final e tem mais ferramentas. É justamente para cada vez mais empoderar e levar essa função que não é simplesmente de um delivery de coisas. Tirador de pedido, né? É um tirador de pedido, é um consultor mesmo, um consultor da vida. O que funciona para você? O que funciona e faz match com o seu estilo de vida, com o seu dia a dia, com as suas necessidades estéticas, técnicas? Como é que eu posso te ajudar? É um consultor super premium, super alavancado, super empoderado, super qualificado, super qualitativo, porque esse superpower, esse superpoder que a tecnologia permite de dar, esse treinamento todo, esse cuidado, esse carinho, esse cuidado pelas nossas pessoas. A gente tem mais de 1.000 e poucas pessoas dentro das nossas lojas próprias, mas outras 7.500 no setor de franquia, que são os meus mágicos, a gente chama, né? Essa pessoa mágica que faz acontecer na loja e que muda a vida das pessoas cotidianamente, porque as pessoas chegam com essa não enxergo, com essa questão e com uma prescrição, uma receita na mão, como é que eu posso ir te acompanhando nessa jornada e fazendo essa jornada cada vez mais fluida? E um papel fundamental, importantíssimo, interessantíssimo. E como é que eu dou ferramentas para essa pessoa fazer o trabalho ao seu melhor e poder brilhar do jeito que brilham hoje, né, nas nossas lojas. Muito bem. Gente, muito obrigada pelo papo. Acho que é uma conversa que começa aqui, deve continuar. Continua, com certeza. continua. Um grande nos prazer, vemos nos uma grande próximos. honra. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Isa. Obrigado.